Olá pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai continuar fazendo aqui os cadastros das tabelas aqui do nosso esqueminha escola. O próximo aqui que eu vou mostrar para vocês vai ser a tabela disciplina. Só que eu vou mostrar de uma maneira diferente, né? A gente vai começar a organizar o nosso projeto aqui de uma maneira mais interessante e também vou mostrar como a gente coloca aqui um frameworkzinho de CSS. No caso eu vou usar o MD Bootstrap, beleza? Bom, então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou lá na pastinha do projeto que a gente estava usando, lá em www do nosso Uniserver Z, eu vou criar uma pasta aqui dentro chamada escola para ficar um pouquinho mais organizado. Vou pegar aqueles arquivos que a gente tinha feito, né, até então, que era o grava curso, né, que a gente tinha feito na última aula, né, que a gente cadastrava os cursos através de um formuláriozinho, tá? Então eu vou pegar esses arquivos aí, também vou pegar o arquivo do formulário, que é o CAD curso, grava curso e o conexão. Nós também tínhamos feito um para listar, então vou pegar esses três arquivos e vou mover eles aqui para dentro da minha pastinha escola que eu acabei de criar. Beleza. Estão eles aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou começar a organizar aqui o meu projeto de uma maneira mais interessante, né, de forma que a gente reaproveite algumas coisas, tá? Bom, primeiro eu vou usar aqui, como eu já comentei, o MD Bootstrap. Então eu já baixei ele aqui, a versão 5, né, eu já baixei, já fiz o download, e eu tenho ele aqui descompactado, né, dentro de uma pastinha aqui chamada MDBUI. Aqui o que a gente o que daqui a gente poderia usar, né? Então eu vou abrir aqui esse arquivo só para mostrar para vocês aqui o que tem nele. Então ele tem aqui algumas inclusões no CSS, tem uma inclusão da biblioteca Font Awesome, e tem também uma fonte aqui que ele está incluindo lá do Google. E também, logicamente, toda a parte de configuração de estilo do MDB. Tenho aqui nesse arquivo chamado index.html. E lá no final ele tem a parte dos JavaScripts, né, do MDB, e também aqui uma parte para você, que ele já fala para você incluir, né, os seus próprios JavaScripts. Então, basicamente, o que a gente teria que fazer aqui? Se a gente quiser aproveitar essa estrutura, a gente vai tirar, né, essa parte aqui do meio, né, toda essa parte aqui que ele traz do exemplo, e a gente vai aproveitar todo o restante. Tá? Como que a gente vai fazer isso então? Bom, vamos começar aqui organizando as coisas. Então o que a gente vai precisar daqui? Ó? A gente vai precisar da pastinha JS, da pastinha CSS, que tem as configurações, né, de JavaScript e do CSS dele. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou lá no meu projeto, vou criar uma pastinha aqui chamada MDB, e aqui dentro eu vou jogar a pastinha CSS e JS, que eu vou aproveitar, que eu vou usar os scripts dele aqui. CSS e também JS. Então eu vou pegar aqui o arquivinho que ele traz, né, o de exemplo, né, o index.html,
Vou editar ele aqui, vou pegar todo ele, vou copiar esse cara aqui e vou, já que eu vou fazer um cadastro aqui de disciplina, né, então eu vou pegar aqui vou criar um novo arquivo aqui, vou chamar de cad disciplina.php. Ah, mas por que você salvou PHP e não HTML? Porque já vocês vão ver que eu vou ter que colocar aqui algumas coisas de PHP para organizar melhor o projeto. Por isso eu chamei ele com a extensão .php. Beleza, então coloquei aqui o meu arquivo que eu colei, né? Aí eu vou apagar, vou remover essa parte aqui do meio, né, que não me interessa, que vai desse div até essa div aqui. Vou remover aqui e aí vou colocar aqui em cima cadastro de disciplina. Eu salvei aqui, vou lá no meu servidorzinho, acho que ele não está startado ainda. Deixa eu ver aqui, start Apache, start MySQL. Ok, vamos lá. Escola CAD Disk. Beleza, então aparece aqui vazio, né? Logicamente não tem nada nele, só o esqueleto mesmo. De forma que se eu quiser acrescentar aqui alguma coisa, vou colocar aqui alguma coisa só para aparecer lá. Está funcionando já o meu arquivo. Vamos ver se ele precisa ajustar aqui, né, os caminhos aqui que eu joguei dentro de mdb/js/mdbmin. E aqui mesma coisa com o CSS, que está dentro de mdb/css mdbmin.css, que é o relativo a essa pasta aqui onde eu estou, né? Estou aqui na pastinha escola e dentro dela tem um MDB e dentro do MDB tem aqui o arquivo CSS, a pastinha, né, CSS e JS. Aí os arquivos estão dentro dela. Vamos salvar aqui, vamos ver se ele vai pegar aqui o estilo. Belezinha, carregou aqui o estilo, né? Repara que ele está centralizando aqui tudo por causa dessa div aqui, né? Se eu tirar essa div aqui, ele não vai mais oferecer esse comportamento aqui. Aí, o que a gente precisa fazer então? Bom, eu já tenho aqui a minha estrutura, tá? Que eu posso usar. Então eu já sei que aqui do body até o barra body é a estrutura que eu vou usar no meio. E para cima do body seria um cabeçalho da página, seria uma estrutura de configuração de cabeçalho da página. E aqui para baixo do barra body seria as configurações de JavaScript que ele insere. Então o que eu posso fazer aqui? Então eu vou aproveitar essa parte aqui de cima do cabeçalho, vou gravar num arquivo, e aí essa parte aqui de baixo eu vou aproveitar também e eu vou colocar em outro arquivo. E aí o que acontece? Para cada página que eu for criando, eu vou incluindo o cabeçalho e o rodapé. E só muda, né? Eu só mudaria a parte do meio, né? Isso facilita bastante a nossa administração se a gente precisar trocar alguma coisa, né? Tanto no cabeçalho ou no rodapé também, a gente altera num arquivo só. Isso aqui é o mínimo, né, do que a gente poderia ter numa organização do projeto. Então vamos fazer assim. Eu vou pegar esse conteúdo aqui até o body aqui.
vou dar um Ctrl X e vou abrir um outro arquivo aqui dentro da escola. Eu vou chamar ele de header.php. Colei ele aqui. Vou salvar e volto lá no meu CAD-Disk. Tá aqui. E vou pegar essa parte de baixo aqui, incluindo o /body. Vou recortar. E vou criar um novo arquivo aqui dentro também. Vou chamar ele de footer.php. Colei ele aqui, salvei. Beleza, então eu já tenho um cabeçalho, que é essa parte de cima, que vem até o body, e já tenho um rodapé, que vem do /body até para baixo. Beleza, então no meio aqui, ficaria o que somente? Ficaria só o conteúdo de cada página especificamente. No nosso caso aqui, dessa página de cadastro de disciplinas, ficaria somente o formulário de cadastro da disciplina. Então eu vou pegar aqui, tirar esse cara e vou colocar aqui um H3, um título, cadastro de disciplina. E aí, aqui em cima e aqui embaixo, eu faço um require. Um require, PHP aqui, para incluir um require ou require once, tá? O require, ele vai incluir o arquivo. O require once também ele vai incluir o arquivo. A diferença é que, se o arquivo já tiver incluído, ele não vai incluir novamente, tá? Então, nesse caso aqui, como a gente tem certeza que é a primeira vez, você poderia ter usado somente o require, que teria funcionado. Então eu vou incluir aqui o header.php. E vou fechar aqui. E aqui embaixo, abrir um PHP e fazer um require do footer. Beleza, incluir aqui o cabeçalho e incluir o rodapé lá também. Vamos testar isso daqui, ver se... Faltou fechar aqui o H3, vamos ver se isso daqui mostra certinho, de acordo com o que a gente está querendo. Então, cadastro de disciplina, vou exibir o código-fonte aqui da página. Então tá lá, ó, essa parte aqui de cima, que vai até o body, que corresponde ao nosso header, e do /body para baixo corresponde ao nosso footer. E aí no meio, essa div aqui corresponde ao nosso conteúdo do cadastro de disciplinas. Então, a estrutura já está quase funcionando. Como eu disse para vocês, essa estrutura que a gente tem aqui é uma estrutura mínima, uma mínima estrutura de organização que a gente pode ter. Mais para frente eu vou mostrar algo mais organizado, que seria o MVC. Mas por enquanto, a gente tem uma ideia aqui mínima de organização, já é suficiente. Então, o que a gente poderia fazer agora? Vou incluir o formulário, form name, frm cad disk, e o ID também, o ID dele também vai ser frm cad disk. Ok, e aí um /form, e aqui no meio eu vou colocar os elementos de formulário. Para relembrar como que a gente faz o formulário aqui, ou quais tags de configuração a gente usa no MD Bootstrap, a gente pode ir lá na página de formulários deles, que lá tem vários exemplos, tá, de como a gente coloca elementos de formulário. Tem esse exemplo aqui, o exemplo básico, que já serviria para a gente começar a usar. Então, um input, um elemento input, ele coloca dentro de
de cada div, né, um elemento input com o próprio elemento input e também um label, que é esse cara que vai corresponde, né, ao o rótulo daquele elemento, que quando você clica dentro da caixinha de texto ele vai para cima. Vamos fazer assim mesmo, né? Eu vou pegar esse cara aqui, o exemplo mais básico dele, e vou colocar lá no nosso código. Então está aqui o primeiro elemento, que seria o código da disciplina. Eu vou mostrar algo aqui diferente, tá, do que a gente tinha visto lá no cadastro de curso. No cadastro de curso a gente usou um campo código que a gente mesmo digitava. Aqui no disciplina eu vou mudar lá no banco de dados e colocar ele como autoincremento para mostrar para vocês como que a gente faz um autoincremento, né, desse campo aqui. Então eu não vou colocar esse campo código para a pessoa digitar. Eu vou colocar ele para ser auto-incrementado lá no banco. Então os que eu vou colocar aqui seriam o nome e carga horária. Então vou colocar aqui o type vai ser text, o ID dele vai ser txt nome disk, o name eu vou usar o mesmo aqui, né, do ID, name, ok, e aí o label aqui, né, o label for, e aí você tem que colocar aqui qual que é o ID do elemento a que aquele label se refere. No caso aqui, esse label se refere ao elemento que tem o ID txt nome disk. E aí a gente coloca aqui nome da disciplina. Ok. E mais um elemento aqui, que seria txt carga horária, txt ch de carga horária da disciplina, txt ch, ok. E aí o label aqui também eu ajusto para txt ch. c.h, carga horária da disciplina. Seria isso, né? Dois elementos no formulário. E aí falta a gente incluir também um botãozinho, né, para poder fazer o envio das informações. Então está funcionando, né, com o comportamento aqui do MDB Bootstrap, o que ele proporciona. Então vamos lá, vou colocar o botãozinho aqui. O botão ele traz alguns exemplos também, aí você pode escolher qual que é o exemplo de botão que você quer usar, tá? Eu vou usar o botãozinho padrão dele, vou pegar esse daqui, ó. Ok. No caso aqui ele está com o submit, tá? Mas a gente não está usando o submit, a gente está fazendo os nossos envios através do on-click do botão, por isso a gente vai usar o button aqui no tipo dele. E ao invés de usar btn block, que ele vai pegar o bloco inteiro aqui de botão, não quero que ele faça isso, então eu vou tirar esse btn block aqui. E aí o rótulo do botão eu vou colocar aqui gravar, e aí o ID dele eu vou colocar btn grava disk. Beleza, tá aí o meu botãozinho. Ok, então agora eu já tenho os elementos de formulário e também o botãozinho. O que eu preciso fazer agora? Agora eu preciso começar a programar a parte dos JavaScript, né? Parte para fazer a chamada ao PHP que vai fazer a gravação para mim, né? A fazer a chamada ao back-end. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu tenho
ou eu já tinha, né, feito nas aulas anteriores, uma função que me permitia fazer uma chamada passando elementos para onde eu vou gravar e qual o formulário, que era essa função aqui, postForm. Então eu posso aproveitar essa função. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um Ctrl C aqui, essa função que eu tinha feito antes, e vou criar um novo arquivo aqui. Pode ser, eu vou criar uma nova pastinha aqui dentro do Escola, chamada JS somente. E aí eu vou colocar aqui dentro, vou apagar aqui, pastinha, folder JS, e aí aqui dentro eu vou incluir, vou criar um novo arquivinho chamado libs.js, que são algumas bibliotecas, né, que eu vou fazer e jogar aqui dentro. Algumas bibliotecas comuns, né? No caso essa aqui, postForm, é uma biblioteca que eu vou usar, tá? Usar em vários formulários. Outra coisa que a gente precisa incluir é o nosso Axios aqui, né? Então, como a gente ainda não incluiu, então eu preciso incluir o Axios lá. Então, esse Axios aqui, a gente pode acrescentar ele aqui no header. A gente poderia colocar ele, pode ser aqui logo depois aqui, antes do style aqui. Beleza, incluir o Axios lá no header. Por quê? Todas as páginas, né, que chamarem o header, né, eu já vou ter acesso ao Axios. Beleza, então já fiz a chamada ao Axios e também já coloquei também a minha funçãozinha aqui de postForm. Agora eu preciso fazer a inclusão, né, desse postForm aqui. Onde que eu faço a inclusão desse postForm, ou seja, né, o libs? Aqui a gente pode fazer a inclusão aqui embaixo, né, já no custom scripts aqui que a gente colocou no footer. Então eu vou colocar aqui, ó, script src igual, e aí eu coloco js barra libs.js. E aí, para baixo aqui, eu posso incluir outras bibliotecas, né? No caso, outras bibliotecas que eu precisaria fazer acesso. Então, no caso aqui, eu estou incluindo o libs para todo mundo. Né? Todas as páginas que chamarem o footer vão ter acesso ao conteúdo da libs. Bom, aí o que eu preciso fazer então? Agora eu, aqui nessa página do CAD-Disk, eu já posso começar a programar aqui o conteúdo dela. Qual o conteúdo? Então eu vou primeiro, né, fazer a chamada aos JavaScripts dela, né, mas como que eu vou chamar esse JavaScript? Né? Vou colocar... Então, nesse caso, você poderia criar ou um outro arquivo, né, JS, incluir lá dentro, ou você poderia fazer aqui mesmo, tá? Dentro desse arquivo aqui mesmo. Por questões mais práticas, eu já vou fazer dentro desse arquivo aqui mesmo, mas nada impede de você incluir, criar um JS e incluir ele através de um script src, por exemplo. Então, eu vou colocar aqui, ó, vou colocar um script aqui fora, né, do PHP, script e um /script. E aí o que eu vou precisar fazer aqui dentro? Eu vou precisar colocar o
o document com o Event Listener de Document Content Loaded, né, para ele justamente carregar, né, todo o conteúdo da página somente para ele executar as funções do JavaScript somente quando ele carregar o conteúdo todo da página. Então vou colocar aqui, ok, e aí eu começo a programar aqui, né, a parte do envio. Então eu tenho um botão, então tem que colocar, quando ele clicar no botão, o btn grava disk, para ele poder chamar a minha função que vai enviar os dados ao formulário. Então eu vou aproveitar aqui o Carry Selector, né, que eu tinha já do outro exemplo, né, do CAD curso. Vou copiar ele aqui. Document, Carry Selector, btn grava, add Event Listener, click, function, e aí ele vai chamar btn grava, adaptar aqui para o grava disk, aí o arquivo que ele vai chamar vai ser o grava disk PHP, que ainda não tem, eu vou fazer. O meu formulário, né, o nome do meu formulário aqui é o FRM CAD Disk, né, o ID dele, FRM CAD Disk. A função postform, eu já incluí ela, que está no libs. Então ele vai enviar os dados para o Grava Disk vai processar e retornar o conteúdo. Então esse lista cursos aqui eu ainda não tenho, então vou deixar comentado aqui. E aí, vou salvar aqui. E o próximo passo é fazer esse Grava Disk aqui. Então eu vou aproveitar aqui o arquivinho do Grava Curso que a gente tinha, o Grava Curso PHP. Eu vou copiar e colar aqui, vou renomear ele para Grava Disk.php. Grava Disk PHP. Aqui ele está fazendo um require na conexão, pegando aqui o conteúdo que está sendo passado no post, e aqui eu tenho que pegar o conteúdo que vai ser passado, né? No caso aqui seria txt nome disk e txt ch de carga horária, os dois inputs que eu tenho no meu form aqui. Então seria nome disk, nome da disciplina, e ch disk, e aí txt nome disk e txt ch, que são os nomes dos meus inputs aqui do formulário, txt nome disk e txt ch. Beleza, então peguei os valores e joguei dentro dessas duas variáveis. E aí eu vou fazer um insert, para a tabela. Insert into escola, ponto. Aqui a tabela é a tabela disciplina. Então, nome e carga horária. Disciplina, nome e carga horária. Nome e carga horária, values. E aí eu vou colocar aqui par. O primeiro parâmetro, par nome disk.
vírgula, 2 pontos, par ch disc. Aí os valores de cada parâmetro serão, os valores aqui serão para, vou colocar o parâmetro aqui, par nome disc, vai ser o nome disc. Para o ch disc, vai ser o valor que está na variável ch disc. Ok, então eu preparo e executo a inserção. Caso seja feita com sucesso, o JSON a ser retornado vai ser esse daqui. Código 1, texto, registro inserido com sucesso. Caso haja algum erro, ele vai retornar um JSON com o campo código 0 e o texto de erro aqui. Bom, aqui está ok já. Falta a gente acertar aqui o nosso banco de dados para permitir o autoincremento. Então repare que aqui eu não estou passando o campo código, né? O campo código ele vai ser autoincremento, então eu não passo ele aqui, né, na inserção, ele vai incrementar automaticamente no banco de dados. Então eu vou acessar aqui o PHP MyAdmin e vou lá no esquema escola, tabela disciplina, e aí eu vou em estrutura. Aqui em código, ó, ele só está definido como chave primária, tá? Não está definido como autoincremento. Então eu vou clicar aqui em alterar, e lá na frente tem um atributo, na frente do atributo, né, tem aqui um AI de autoincremento. Se eu marcar aqui, ele já vai ficar um autoincremento. Salvar. Aqui é o seguinte, ele já está, como ele já está num relacionamento, né, com uma tabela boletim, então ele não deixa eu modificar. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que excluir a AFK e depois voltar essa chave estrangeira aqui. Então eu vou ter que fazer isso agora. Então vem aqui na tabela boletim, estrutura, relações, visão de relações, e aí tem aqui um relacionamento, ó, que é o Relationship 6, que é aquele que ele reclamou. Então eu posso excluir ele aqui, eu vou deletar essa chave estrangeira aqui, aí eu volto lá na tabela de disciplina e aí eu faço a alteração aqui do campo para autoincremento. Salvar. Ok, então agora ele está com um autoincremento aqui. E aí eu posso voltar lá na tabela boletim, reestrutura, relações, e aí eu vou adicionar uma restrição aqui de chave estrangeira. Na relação de chave estrangeira, eu vou colocar aqui um nome para minha restrição, né? Pode ser qualquer nome, tá? Eu vou colocar aqui FK underline bolete de boletim underline disciplina. Então uma FK entre boletim e disciplina. Coluna. Qual coluna da tabela que eu estou mexendo, que é a boletim que vai participar do relacionamento? É a disciplina, né, o campo disciplina. Para onde vai, ou qual coluna ele vai se relacionar? Então ele vai se relacionar dentro do próprio esquema escola, na tabela disciplina, na coluna código, que é a chave primária, logicamente. Tá? Então aqui a sequência é sempre essa. Qual que é? A coluna da tabela que eu estou mexendo, que vai ser a chave estrangeira, no caso a tabela boletim, né? Campo disciplina, e aonde que ele se relaciona, com quem ele se relaciona. Então ele se relaciona com
esquema escola com tabela disciplina no campo código. Beleza, aí aqui você não precisa mexer, e aí é só clicar em salvar. Então aqui ele mostra o comando SQL que foi executado. Então já tem aqui de volta a nossa FK, nosso banco de dados já tem a FK novamente. E aí volto lá para o meu para o meu PHP, e aqui eu tenho o insert. Vamos testar se isso daqui vai funcionar, se ele vai fazer o auto incremento. E aí vamos ver se tem algum erro lá que a gente esqueceu ou que faltou a gente fazer. Aqui é um erro de favicon, esse aqui não tem importância, então vou colocar aqui disciplina. Banco de dados, carga horária, vou colocar aqui 80 horas. Gravar. Vamos ver aqui o que ele deu de registro inserido com sucesso. Vamos ver se ele inseriu mesmo lá no banco, né? Vamos lá na tabela disciplina. Banco de dados, carga horária, código 1. Então a gente começou no código 1. Se eu inserir o outro aqui, nome, desenvolvimento, internet, carga horária 80 horas também, gravar, inserido com sucesso. Vamos lá no banco de dados, ver se está lá, visualizar. O código agora é o 2, então o auto-incremento está funcionando certinho, tá? Então ele incluiu com um auto-incremento aqui no nosso na nossa tabela de disciplina. Beleza? Então o que a gente fez nessa aula aqui? Primeiro a gente criou um mínimo de padrão aqui para a gente seguir, né, com um header, né, um cabeçalho, e também com um footer, um rodapé, e também a gente criou aqui um arquivinho de biblioteca JavaScript para a gente ir incluindo aqui as bibliotecas comuns de JavaScript a todos os arquivos, né, a todos os formulários que a gente for usando. E a página do miolo, né, aquela página do cadastro de disciplina, o que ela faz? Ela faz a inclusão aqui do header, e tem também a parte particular dela de JavaScript, que no caso aqui faz a captura do evento do clique do botão e faz a chamada ao gravadisc.php passando os dados do formulário, que esse post form está aqui no lib.js. E aí aqui de volta aqui no formulário, né, eu tenho aqui os elementos do formulário, e lá no final eu tenho a inclusão do arquivo de rodapé, o footer PHP, que faz o fechamento, né, com os elementos finais do PHP, com o min.js do MDB e também o libs.js que eu criei aqui. Beleza? Se você quiser, você pode pegar aqui e adaptar, né, o arquivo aqui do que a gente tinha feito do cadastro de curso para seguir esse mesmo formato, tá? Só que aí toma cuidado que a extensão aqui, ao invés de ser HTML, vai ter que ser PHP. Por quê? Por causa dos requires que eu estou fazendo aqui. Estou incluindo outros arquivos aqui, né, através do PHP. Então a extensão obrigatoriamente vai ter que ser PHP. Beleza? Bom, depois que a gente chamou aqui o arquivo gravadisc, a gente fez a captura aqui dos valores que foram passados no post, fez a inserção aqui
das colunas nome e carga horária, através de um prepared statement, uma sentença preparada, passando aqui os valores, né, dos parâmetros nome, disk e carga horária. E o detalhe é que aqui eu não estou usando o código está auto-incremento. Essa alteração que a gente fez lá no banco de dados permitiu que a coluna código ficasse auto-incremento, e aí se eu não passo a inserção, né, o valor do código na inserção, ele fica auto-incremento. Beleza, gente? Então, agora vocês podem fazer, né, o adaptar a tabela curso que a gente tinha feito anteriormente para esse novo padrão, né, de se trabalhar. Beleza? Então, um abraço e até a próxima.